Senhor, que a paz esteja conosco, que saibamos aproveitar os estudos do dia de hoje para a nossa melhoria íntima e assim, aprendendo e unindo-nos em Teu nome, saibamos levar a Tua luz para todos, que assim seja. Aviso calmante. O trabalho eficiente deve ser planejado, mas não ouvides que as circunstâncias procedem na vida superior. O tempo é um rio de surpresas. Use o apoio da bondade e a bateia da tolerância para colher o ouro da providência divina no cascalho dos fatos desagradáveis. A conversa fastidiosa talvez seja o veículo de valiosa indicação. A visita que não se espera provavelmente traga uma bênção. O obstáculo com que não se contava em muitas ocasiões traduz o amparo da espiritualidade maior antes de que certa dificuldade apareça. O aborrecimento de um minuto pode ser a pausa de aviso salvador. A enfermidade súbita, quase sempre, é o processo de que se utiliza o plano superior para se impedir uma queda espetacular. Atenda ao seu programa de ação conforme os seus encargos, mas não se esqueça da paciência na trilha das suas horas. Cada um de nós é chamado para execução de tarefa determinada, mas a habilitação para isso vem de Deus. André Luiz. Todas as vezes em que falamos de reforma íntima, relacionando ao espiritismo, né, é um tema assim bastante, eu diria que corriqueiro, porque o espiritismo ele tem esse caráter reformador, né? Quando nos aproximamos da doutrina, dos textos, né, da codificação e outros textos complementares, nós começamos a perceber que inserido nos textos está sempre um convite para a nossa reforma íntima. Convite que, na verdade, ele foi feito pelo Cristo, né? E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, vem intensificar esse convite, porque o Espiritismo ele traz para nós não apenas os resultados das nossas ações, mas também os depoimentos dos nossos irmãos que já viveram aqui na Terra e que, em espírito, têm um olhar mais abrangente sobre a vida e eles vêm, então, trazer para nós o depoimento deles acerca, né, das nossas dificuldades aqui na Terra, das causas das nossas aflições, da necessidade de se melhorar, de se conhecer. Então, é um tema bastante, assim, corriqueiro, e eu acho que a nossa reflexão de hoje, a beleza toda está contida nessa questão da arte como ferramenta de autoconhecimento, a arte em auxílio da reforma íntima, né? Nós percebemos a arte quando pesquisamos sobre ela, sobre a arte em geral, né? Nós percebemos que hoje há um consenso que a arte ela é uma manifestação de expressão, né? Que ela é também terapêutica. Nós temos hoje arte-terapia, já práticas já confirmadas, né, por comunidades de cuidadores da área da saúde, de médicos, de terapeutas. Nós temos também a arte como uma forma de autoconhecimento, que será o nosso foco hoje, né? Mas por que será que nós precisamos buscar aí a arte para nos ajudar nessa questão da reforma íntima?
Nós temos aí o grande estudioso da mente humana, Carl Gustav Jung, né, que foi contemporâneo de Freud, do pai da psicanálise. E Jung tem uma fala maravilhosa que nos faz refletir. Ele diz assim: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, quando Carl Gustav Jung diz que nós fazemos de tudo para não enxergar a nossa própria alma, é porque nós temos dentro de nós, né, seres complexos que somos, uma faceta chamada ego, né, que deseja se proteger e que muitas vezes desejamos essas reformas íntimas antecipadamente. Antes de ter antecipadamente, eu digo assim, desejamos vestir capas exteriores de virtudes que ainda não entesouramos. E aí passamos a idealizar alguém que já somos, sem de fato sermos, né? Então vem aí a arte como uma ponte entre esse ego e esses conteúdos que não desejamos ver. Aí é o grande cerne da nossa fala de hoje, né? Reside aí, né? Nessa ponte que a arte consegue fazer entre as nossas sombras e a nossa consciência. Porque, como disse aqui o Jung, eu não terei como iluminar uma sombra se eu não reconhecer que essa sombra existe, né? Eu não tenho como iluminar um recanto obscuro da minha mente, transformar um defeito em virtude, crescer, amadurecer, se eu não me aceitar. Se eu não me aceitar, se eu não iluminar esse recanto. Não é, como ele diz aqui, não é imaginando alguém iluminado que eu vou me transformar nesse alguém, não é? Pois bem, fazendo um breve passeio aí na arte, né? Desde tempos imemoriais, os homens, nós humanos, utilizamos desenhos como uma forma de expressão, né? Esses são aquelas pinturas rupestres, são as mais antigas formas de expressão. Quando fui pesquisar o tema, descobri que na Indonésia encontraram uma caverna e, segundo os arqueólogos, cientistas que analisaram, né, tem um desenho lá de um animal, um javali, datado aí mais ou menos de 45 mil anos atrás. Então, a gente vê, né, essa forma rudimentar de se expressar, de pegar areias coloridas, terras coloridas e pintavam nas paredes das cavernas. Posteriormente, nós vemos aí os egípcios, né, os sinais que nós temos aí bem antigos da arte egípcia, trazendo para nós já uma sofisticação, né? As pirâmides que tanto nos encantam, e um painel, quando pesquisei, vi um painel belíssimo de Nefertiti e Akenaton, faraó, né? E os filhos deles, vejam bem, isso aí de 1345 a.C. Então, a partir aí dos egípcios, nós vemos também uma progressão aí da arte já mais sofisticada, obviamente que isso proporcional à sofisticação dos espíritos que encarnavam aqui e da evolução dos que estavam aqui. Então, nós vemos na Grécia, né, uma expressão mais bela da arte, na escultura, na pintura, nas artes cênicas, né? Então, vemos ali já uma arte com maior capacidade de criar essa ponte entre o que está sendo exibido e aquele que está contemplando.
né? Então, era feita, né, com o intuito de expressar emoções, ideias, com o objetivo também de estética diferente para cada obra. Então, a gente vê a arquitetura, a escultura, a pintura, a escrita, a música, a dança, né? E tantas outras formas de arte aí já expressando emoções e criando conexões entre a obra em si e aquele que contempla. Vamos aqui pensar que quando ouvimos uma música, né? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que Chopin, por exemplo, o pianista, que as músicas dele são depressivas. Você ouve e fala, nossa, que música triste, né? Então, é preciso que a gente preste atenção nesse momento em que algo tocou você, apontando esse sentimento. Porque, na verdade, é algo, né? Você identificou tristeza na música porque nos seus sentimentos ali, algo precisa ser cuidado. Então, muitas vezes, nós, ao fazermos a nossa reforma íntima, nessa, como disse o Jung aí, nessa tentativa de não nos enxergarmos, de nos defender desses processos necessários de crescimento, a gente tende a abafar essas vozes, né? Abafar essas vozes. Eu vou dar um outro exemplo aqui, bem característico aqui do nosso meio espírita, né? Nós temos um livro na doutrina, na literatura espírita, né? Que é uma obra-prima de literatura, que é, segundo a médium Ivone do Amaral Pereira, depois do Evangelho de Jesus e da codificação espírita, é o livro mais belo. Eu concordo com ela, que é Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, quando eu estava lendo Paulo e Estevão, né, que quem lê o livro aqui haverá de se lembrar comigo, há uma cena em que a personagem Abigail, ela reencontra o irmão dela que estava desaparecido, o Gesiel, e que, sem saber que era Gesiel, o irmão da noiva, o apóstolo Paulo, que na época ainda era Saulo, havia ali submetido ele ao apedrejamento. Ele estava ali nos seus últimos instantes de vida material, estava às portas da morte. Então é uma cena em que ela coloca o irmão dela ali no colo e ela diz para ele, mas desde quando nós nos despedimos e eu volto a te reencontrar, parece que você só sofre. E então, quando li aquela cena, eu ainda muito jovem, eu estou me lembrando disso aqui com vocês, porque foi a primeira vez que uma obra de arte me tocou tão profundamente, porque eu chorei com a cena. E certamente eu chorava não apenas pela dor de Abigail, de Gesiel e do próprio Paulo, que ali via, né, findar os seus anseios de construir um lar com a Abigail. Mas, com certeza, eram os meus conteúdos que se conectaram com aquela tristeza ali daquela cena. Os conteúdos, de repente, envolvendo a mim, meus irmãos, né? As frustrações da vida. Então, ali eu chorei com os personagens e chorei outras tantas vezes nesse livro. E a partir, né, quando a gente está atento, nós podemos, nesse momento em que você se conecta a uma obra de arte que te eleva, eu falei aqui da tristeza, mas de repente pode ser uma alegria, pode ser uma vontade ali de fazer algo diferente, ou de fazer diferente tanto para melhor, ou de nem fazer. De repente, você assiste ali algo que é cômico e há um xiste ali, de repente, ali um sentimento ali impresso naquilo ali que não te agrada. Então, você vai também se educando no sentido de não ser assim, de não fazer assim. Então, veja bem a riqueza que é a arte
em relação a esse processo de sensibilização do nosso espírito imortal. A obra de arte que é capaz, seja um livro, uma música, que é capaz de fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, que a gente faça uma pausa na nossa correria diária e olhemos para dentro de nós. Porque toda vez que tem algo me incomodando internamente, né, e que eu abafo essa voz, eu vou tentar suprir essa carência que eu não quero ver com outras coisas, com excessos. Excessos de toda ordem. Excessos da bebida, excessos de comida, excessos na área da sexualidade, variados tipos de excessos. E por incrível que pareça, quem toma esta atitude, quando tomamos essa atitude, nós descobrimos que ao invés de nos nutrir, nós estamos cada vez mais exauridos, mais famintos. Porque eu estou ali em busca de um subterfúgio para calar a voz que busca ser ouvida, essa voz que vem de dentro, né? Isso que eu estou dizendo aqui é algo assim bastante já debatido hoje nos livros da série psicológica da Joana de Ângeles, da mentora do Divaldo Pereira Franco. Quem estuda psicologia, quem estuda psicanálise, é algo já bastante comum. Mas naquele tempo aqui que eu citei aqui os gregos, né? Os gregos, quem que deu um start, que deu assim um pontapé inicial nessa questão foi Aristóteles. E é tão interessante observar que o Freud, que é o pai aí da psicanálise, né? Ele diz, não fui eu que inventei o inconsciente. Antes que eu descobrisse, que eu falasse que o inconsciente existe, os filósofos e os poetas já sabiam. E é a pura verdade, porque Aristóteles, ele encarava a arte, né, como essa ferramenta que pode, inclusive, nos educar. Então, aí vem aí uma proposta, essa proposta da reforma íntima, que é da autoeducação através da contemplação de algo bonito, de algo que me comove, que toca o meu coração. Através de um texto, né? Por exemplo, todo o Evangelho de Jesus, toda a boa nova do Mestre, ela é plena de conteúdos que sensibilizam o nosso coração e que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos com alto acolhimento amoroso, porque pegando aqui, já que citei Paulo, né? Paulo e Estevão, pegando a trajetória do apóstolo Paulo, né? Todos nós cristãos admiramos Paulo. E muitas vezes a gente não se dá conta do que foi para ele olhar para dentro de si lá às portas de Damasco. E olhar e perceber que toda aquela trajetória que ele havia feito era cheia de erros. Que ele havia assassinado o irmão da noiva, que ele havia perseguido os cristãos, que ele havia, né, fechado os olhos ali para tanto sofrimento daquele povo que estava ali na Casa do Caminho, quando ele esteve visitando lá a Casa do Caminho, comandada pelo apóstolo Pedro, em que ele viu quadros tão dolorosos. Então ele percebe, está escrito isso no livro, Paulo e Estevão, que Jesus havia chamado a ele de 1000 modos, mas que ele não havia despertado. Então, ele precisou passar por todo esse calvário aí de dor, e embora tenha, né, sido para ele um momento crucial ali às portas de Damasco, em que ele encontra o mestre ali, ele atende o chamado, porque ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então, eu penso que nós, ao fazer a nossa reforma íntima,
quando nós nos deparamos com uma literatura que nos toca o coração, que nos convida a pensar diferente, uma música que nos resgata da nossa depressão, da nossa angústia e nos mostra algo mais sublime, algo além dos interesses da terra. Ou também quando essa música nos mostra a nossa tristeza, ou uma obra nos mostra ali os sentimentos que precisam ser acolhidos e cuidados, clareados, né? Iluminados. Então, nós precisamos ter esse olhar para dentro de nós e permitir esse cuidado amoroso. A autoaceitação, a autoconfiança, porque nós precisamos nos lembrar, quando eu digo autoconfiança, que todos nós somos seres divinos em nossa natureza. Nós somos filhos de Deus, com potencialidades muito maiores do que nós imaginamos. Quantas vezes nós desistimos de fazer um trabalho, de fazer algo, de iniciar uma atividade por medo do fracasso? Mas nos fracassos nós também aprendemos, não é verdade? E essa autoconfiança, ela nos ensina a resgatar em nós a humildade, a persistência, a perseverança, a paciência. Então, todas as vezes que eu me deparo, com a necessidade de trabalhar isso, que eu possa fazer o quanto antes, que eu não deixe para amanhã, que eu não me descuide de mim. Autoamor não é egoísmo, né? Precisamos nos lembrar aqui da proposta de Jesus de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, E não há uma expressão maior de amor. Essa é uma opinião minha, vocês podem discordar de mim, vou pedir licença para falar o que eu acho. Não há uma expressão maior de amor a si do que o autocuidado, do que o renovar-se interiormente. Antes que a vida nos dê aí uma sacolejada muito forte. Atender aos chamados sutis, que de 1000 modos Jesus também nos chama. Bom, deixa eu prosseguir aqui, que nós estamos aí caminhando daqui a pouco para o final. A arte, como eu falei aqui, então ela tem esse condão da catarse, Ela é catártica, em que você transforma as suas emoções, você coloca para fora aquelas emoções reprimidas e consegue ali transmutá-las, Então, o próprio Aristóteles via esse poder que a arte tem, de catarse. Veja bem, bem que o Freud diz, os filósofos e os poetas já sabiam do inconsciente. E Aristóteles, ele fala também, que a imitação, ela se torna muito benéfica, porque quando eu contemplo algo belo e quero introjetar aquilo em mim, eu busco esse caráter pedagógico, criando, sentimentos em mim que estejam mais despertos, mais educados, resgatando essas potencialidades que eu falei há pouco. Veja bem, e preparando a mim mesma para uma vida em comunidade, Quando eu falo em comunidade, estou falando aqui de sentimentos universais. A bondade, a benevolência, a caridade, todas as virtudes filhas aí do amor, são sentimentos universais, que em qual todos nós, se nós sentássemos uma roda aqui de seres humanos, vindos de diferentes partes do globo, nós temos anseios muito semelhantes. Nós desejamos paz, nós desejamos segurança, desejamos saúde, não é? Harmonia. Então, tudo isso é possível a partir do exercício das virtudes. Então, quando um artista, ele faz uma peça, por exemplo, ou escreve um livro, e ao tomar
contato, ao ter contato com essa obra, seja de literatura, seja de música, seja um teatro, há uma indução mental do artista em relação ao espectador. André Luiz fala muito sobre isso no livro Mecanismos da Mediunidade. Há uma indução mental. Isso quer dizer o que? Há uma influência. Então, à medida que o artista vai arrojando de si essas irradiações, quem está conectado recebe aquela onda mental e cria-se ali uma sintonia. A partir dessa sintonia, eu entro em contato com esses conteúdos que podem, né, trazer para mim esse despertar para nós, esse despertar, tanto para fazer, como diz lá Aristóteles, para imitar, ou para não ser, para não fazer. Muitas vezes nós nos deparamos, né, com músicas, por exemplo, que as letras são lamentáveis, expressões chulas, expressões que os nossos jovens não deveriam repetir. Estou aqui falando até como professora que sou de adolescente. Não deveriam, né? Que pega a nossa língua portuguesa, que é tão maravilhosa, que deveria ser enobrecida, e degrada. Degrada é a palavra. Pois bem, pessoal, estou terminando aqui nosso bate-papo. Emmanuel fala sobre esse assunto também no livro O Consolador, tá? E ele diz, né, ele coloca lá que o artista, como quando faz essa arte pura, né, essa arte acima do terra a terra, ele pode sim ser considerado, né, um missionário de Deus. Ele ajuda, ele auxilia ali, né, na evolução. Ele diz assim, olha, sempre que a arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração, uníssono com o cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Veja bem, que beleza, né? Que responsabilidade também que todos nós temos com os conteúdos que irradiamos de nós. Porque eu gostaria de finalizar aqui a nossa fala colocando a proposta, né, que vai muito além da relação artista e observador, contemplativo. Eu gostaria de colocar aí a arte, né, como algo mais generalizado, não apenas como esse sentido estrito aí da obra de arte. Porque toda vez que a nossa mãe, a nossa avó faz lá uma comida maravilhosa, aquilo ali é uma obra de arte que ela oferece para a família. Toda vez, o André Luiz fala aqui sobre indução mental, lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Uma conversação. Aquela leitura, por exemplo, a leitura que a Érica fez aqui no início da nossa reunião, que já foi nos preparando, criando quadros mentais, né? André Luiz continua assim, a contemplação de um quadro. A ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução, que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos, quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Olha só, quanto mais eu fixo a minha mente naquele texto, naquela música, naquele assunto, naquela conversa, maior indução mental. Então, aqui fica para nós, né, esse conceito também para que a gente possa vigiar. Vigiar quais são os alimentos que eu estou nutrindo o meu espírito, muitas vezes na ânsia
de não atender a esta voz do coração que pede: cuide de mim, não é? E nós temos, né, Jesus como o grande arquétipo aí do bem e do belo. Jesus como guia e modelo da humanidade, né? A nos inspirar e a nos convidar a construir, como diz a Joana de Ângeles, esse vir a ser, o vir a ser. Porque todos nós fomos criados para a nossa plenitude. Todos nós, criados simples e ignorantes, espíritos sem complexidade, à medida que vamos evoluindo, vamos amadurecendo, criando aí necessidades, complexidades e nos inserindo em variados, né, pontos do globo, nas nossas múltiplas encarnações e reencarnações, assimilando cultura, assimilando também, muitas vezes, grandes dores, grandes traumas, mas acima disso tudo paira o convite amoroso de Jesus para que a gente possa segui-lo como um mestre. E o mestre é aquele que eu busco, né, como inspiração para a minha vida. Bom, finalizando, eu quero terminar a fala, agora finalizando mesmo, né? Antes que eu termine de vez, deixa eu só mencionar aqui um livro que não deu tempo de falar para vocês, do Leon Denis, que fala muito sobre arte, espiritismo e arte. Leon Denis. Tem esse livro já divulgado na internet, ele está liberado, porque ele é um livro assim que foi uma compilação de vários artigos que o Leon Denis escreveu e que foram reunidos, então, em vários sites encontra-se esse livro. Bom, e então, para a nossa reflexão final, uma fala da nossa poetisa, Cora Coralina, que eu acho que ela, como diz o Freud, né, os poetas, eles sabem das coisas, eles conhecem o inconsciente, ela fala direto a esses conteúdos que nós temos e que muitas vezes, né, queremos escondê-los, né, não queremos aceitá-los. E a Cora dá aqui para nós aqui um estímulo. Ela diz assim: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Então é isso aí. Semear otimismo, plantar sementes de paz e de justiça, falar o que a gente pensa, mas com esperança, pensar no que nós fazemos com fé, com otimismo, e fazer o que nós precisamos fazer com amor, porque bondade também se aprende, né? Isso aí. Deus, nosso Pai, nos ajude a pensarmos um pouco sobre o tempo. O tempo, este instrumento divino que compõe a nossa vida. Como crianças espirituais que somos, vamos recebendo dos emissários de Deus os esclarecimentos sobre como administrar tão importante valor. E nessa condição podemos refletir: qual é o aproveitamento que estamos dando ao tempo na presente existência? Como Jesus aproveitava o seu tempo quando aqui esteve? A prática do bem, naturalmente, se manifestava em todos os instantes da sua caminhada. Nos mostrou a importância da oração quando se recolhia para ter momentos de aproximação e fortalecimento com o Pai espiritual.
Aprendeu desde cedo um ofício, mostrando a importância de direcionar a criança para a responsabilidade de cooperar no lar, na divisão das tarefas, de forma que seja um grande aprendizado para a sua vida adulta. Mostrou a importância da amizade sincera, quando buscou amigos para o acompanhar na sua jornada espiritual. Com seus exemplos divinos, capacitou a cada um deles para dar seguimento ao seu apostolado, de modo que, hoje, nós temos acesso às verdades eternas. Jesus, no seu contato amoroso com as pessoas, sempre deixava em seus corações o alento e a esperança de novos dias, direcionando-os a trilhar os caminhos da autoeducação. Jesus também nos mostrou a necessidade da oração em família, quando fundou o primeiro culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro. Com essas pequenas reflexões, te pedimos, Jesus, nos ajude a administrarmos melhor o tempo que dispomos e nos livre das tentações, das ilusões passageiras do mundo em que vivemos. Lembrando que no dia de hoje, no agora, estamos selecionando o que vai dar qualidade à nossa vida que está transcorrendo. Que Deus nos auxilie também a cultivarmos os valores imperecíveis da alma que seguirão conosco. Obrigada, Senhor, assim seja.